Gente, bom dia. Por incrível que pareça, sou eu que vou começar a apresentar o trabalho. Quem me conhece sabe que é difícil pra caramba de entender o que eu falo, mas com o tempo acho que vocês acostumam com os meus gestos e meu jeito de falar. O meu nome é Natália, eu sou mais conhecida na faculdade de Comunhar. Essa daqui é a Andressa, essa daqui é a Luciana. E a gente vai apresentar agora o nosso projeto que se chama Relatando o Início. Eu vou contar um pouquinho do processo de como é que foi fazer esse trabalho para vocês. A gente já tinha decidido fazer o TFC juntas desde o ano passado, por questão de afinidade mesmo, por a gente já ter feito vários outros trabalhos em que a gente se deu super bem, mas principalmente pelas nossas áreas de interesse, que conseguem se unir perfeitamente. Então a gente queria um trabalho que conseguisse unir a área da Andressa, que é direção geral e roteiro, a área da Jussiara, que é de fotografia e direção de fotografia, e a minha área, que é direção de arte. A gente teve algumas ideias iniciais para começar a fazer esse TFC, e a primeira delas foi mostrar através de fotografia e montagens no Photoshop os sonhos mais loucos que as pessoas tinham em mente. A gente foi amadurecendo com essa ideia, falando com os professores, a gente conversou entre a gente. Alguns professores adoraram a ideia de primeira e alguns deles começaram a colocar o nosso pé um pouco mais no chão. E aí a gente começou a aprofundar mais o conhecimento sobre isso, e algumas perguntas começaram a surgir na nossa cabeça. Como quantas fotos iam ser, como é que a gente ia fazer para transformar um sonho num cenário real para a gente conseguir tirar as fotos, se o nosso trabalho não ia virar só uma edição de Photoshop, que não era o foco do que a gente queria passar no trabalho, qual que era o objetivo desse trabalho, e o principal era por que as pessoas iam querer assistir um trabalho que tivesse esse tema. Então, algumas dessas perguntas ficaram sem resposta. A gente mudou um pouco o modo de fazer o trabalho, para que ele ficasse um pouco mais acessível para a gente, e a gente resolveu fazer as fotografias através de dioramas, que são miniaturas dos cenários, né? Como se fossem maquetes mesmo. Agora, por que a gente acabou descartando essa ideia de TFC, pelo tempo que a gente ia demorar para realizar isso, e também porque depois de mexer tanto num projeto que não era mais a nossa ideia inicial, não ia ficar mais do jeito que a gente queria, então a gente desistiu. A gente tem uma sorte do caramba, que a nossa amiga Andressa tem uma imaginação super fértil, então ela, principalmente quando ela está andando de ônibus, escutando música, ela começa a criar um monte de história na cabeça dela. Então ela acabou criando essas três princesas, esses três personagens, e conseguiu até imaginar o reino onde elas viviam, um monte de coisa. Aí a gente começou a conversar sobre isso, né, para pegar esse tema para fazer o nosso TFC, só que faltou uma coisa, né, tipo, como é que a gente ia fazer para essas princesas se relacionarem e uma história. Com o tempo conversando, a gente conseguiu montar um roteiro quase finalizado, mas a Andressa descobriu que, como quase tudo que vem na cabeça dela, essa história já existia de uma maneira muito parecida. Porque a gente acha que ela tem um chip implantado na cabeça dela, que os diretores e escritores famosos pegam as ideias dela, roubam, porque tudo é assim. Aí a gente acabou tendo que mudar um pouco da história, mas no final a gente conseguiu fazer um roteiro quase finalizado, né? Aí a gente partiu para a parte da direção de arte e a gente começou a fazer a idealização das personagens. A gente usou como principal referência para fazer esses personagens a Arte Nouveau, que é a escola mais feminina que a gente encontrou, que tem como principais características as curvas, né, os arabescos, as texturas de animais e a leveza e riqueza de detalhes, né? A gente usou como referência também vários livros, e principalmente na internet, sobre estudo de cores, muitas coisas sobre comportamento humano para poder passar o perfil psicológico das personagens, muitos livros e filmes de fantasia. A gente fez alguns esboços à mão e a gente começou a definir o que a gente ia colocar em cada cenário e como a gente ia fazer cada figurino. Outro problema que a gente teve foi a Jussiara, que não conseguia visualizar o que a gente estava descrevendo para ela. Foi meio difícil isso, porque a gente falava para ela, por exemplo, imaginar alguns reinos que eram ligados por um pedaço de terra. E ela não conseguia visualizar isso. A única coisa que ela conseguia ver era um preto vazio imenso com umas ilhazinhas flutuando no meio do espaço. Então foi um pouco difícil da gente conseguir colocar isso na cabeça dela. Mas aí a gente conseguiu visualizar como é que o trabalho ia ser feito. E a gente começou a criar um cronograma, definimos os dias dos ensaios e começamos a procurar os modelos. Só que o que aconteceu? A gente tinha criado os personagens na nossa mente de um jeito pré-definido. E na hora de procurar os modelos, a gente não tinha as pessoas no
Então a gente teve que adaptar algumas coisas para essas personagens. E tinha uma modelo nossa que a gente já tinha definido que ela mora em São Paulo. Então para ela vir para cá ia ser muito complicado. A gente teve que mudar a modelo também, mas no final deu tudo certo. A gente começou a produção. Então, resumindo tudo isso, o nosso trabalho ele consiste em ensaio fotográfico, que tem como principal objetivo mostrar a criação das personagens fictícias criadas pelo grupo, né? Os diversos meios de criação e adaptação e mostrar a possibilidade de visualizar essa personagem antes da criação de um filme, por exemplo, para que ele fique o mais próximo do ideal possível. Ele tem o intuito de mostrar a possibilidade de identificar as características não só físicas, como psicológicas dessas personagens através da principal ferramenta, que é a fotografia. E a gente queria mostrar bastante desse trabalho a importância de um diretor de arte que tem como responsabilidade saber todas as minúcias do cenário, do figurino, tudo que precisa ir, os elementos dessas coisas para passar a sensação certa. A importância do diretor de fotografia, que tem como responsabilidade passar toda a sensação daquela história através dos ângulos, da iluminação, e a importância do roteirista e do diretor geral, que tem que idealizar essa história toda e principalmente passar a ideia que está na mente para uma ideia onde as pessoas possam visualizar aquilo que ele está imaginando. Então esse é o nosso projeto até o início, e agora eu vou passar um pouco para a Andressa para ela explicar a história propriamente dita. Bem, eu vou contar um pouquinho da história que serve como base para o nosso projeto. Fala sobre os reinos primos, que são 3 países com características muito diferentes, mas que vivem no mesmo continente e sempre mantiveram um acordo comercial muito grande e sempre pacífico. Até o momento em que eles descobriram novas terras no continente. Uma terra cheia de água abundante e pura, muitos alimentos, muitos animais, um clima agradável, e começou uma disputa para ver quem quis explorar essa terra, e essa disputa acabou culminando numa guerra. Eu vou falar um pouquinho sobre as princesas, que são os personagens centrais do nosso trabalho, que são as princesas desses 3 reinos. A princesa Legna é a mais nova dos 3 países, ela é a princesa do reino de Arnaté, que é um local extremamente machista e autoritário, onde as mulheres servem como se fossem um adorno, para mostrar que os seus maridos são ricos e poderosos. As pessoas desse país, que está constantemente embaixo de gelo, são pessoas extremamente racionais, que não demonstram nenhum tipo de afeto ou sentimento pelas outras pessoas. E a nossa personagem acaba se tornando uma pessoa mimada, egocêntrica e extremamente egoísta. A princesa Erien é a princesa do reino de Atsokad, um país onde impera a liberdade sexual e a igualdade entre todos os indivíduos. A princesa Erien, ela nasceu num período de guerra, mas ainda assim ela foi criada seguindo todos os costumes do seu reino. Ela foi criada na arte da sedução e educada para governar, pois ela é a única filha da rainha Sedicira, ou seja, a única herdeira do trono. Durante a festa dos 16 anos dela, na festa dos 16 anos dela, ela participa de uma cerimônia típica do país dela, onde ela é mostrada para a sociedade como uma adulta. E lá ela está conhecendo o jovem Aryan, um músico por quem ela se apaixona e com quem ela decide se casar, já que ela tem a liberdade para escolher com quem ela quer ficar, assim que o acordo de paz entre os reinos for assinado. A princesa Moirã é a princesa do reino de Oteron, um local situado no meio de uma floresta extremamente densa, com animais muito grandes e muito ferozes, que são a base da alimentação e da economia do país. Os habitantes desse reino são guerreiros fortes, bravos e muito corajosos, assim como a princesa, que são treinados desde pequeno para servir o exército. Ela foi criada apenas pelo pai dela e se tornou uma mulher extremamente habilidosa e determinada a defender a família dela de qualquer ameaça. O destino das 3 muda quando o acordo de paz finalmente é assinado, acabando com a guerra de 27 anos. A nova terra, Elatam, que foi descoberta, vai ser dividida igualmente entre os 3 reinos para que os 3 possam explorar ela de forma igual. E junto com esse acordo de divisão, acontece um acordo de troca de reféns, onde cada reino deve enviar ou um príncipe ou uma princesa para ser criado no reino oposto, para que pudesse manter a paz fixa. Inclusive, a princesa Erien vai ser obrigada a se casar com um filho do rei de Arnaté, já que ela não tem nenhum outro familiar
Vou falar um pouquinho sobre as referências que a gente utilizou para poder criar os personagens e a história. Foi toda baseada em livros e filmes de gênero de fantasia. A gente utilizou o livro As Crônicas de Gelo e Fogo para criar os costumes, o hábito e a história base dos personagens. E o livro do Senhor dos Anéis a gente usou como base para criar características não humanas, características físicas que mostrassem que elas são diferentes das pessoas reais. Para a criação do cenário e da vestimenta das personagens, a gente utilizou, além desses dois livros, filmes como Rei Arthur, 1.000.000 de anos antes de Cristo, As Crônicas de Nárnia e Um Dia Depois de Amanhã. Eu vou passar agora para a Ju, que ela vai falar um pouquinho mais das partes técnicas do trabalho. Bom, além do que a Andressa citou como filme, nós usamos também basicamente esses 4 livros. Fotografia de palco, que mostra fotografias de atores enquanto eles estão atuando em projetos teatrais, então era bastante expressão, bastante sentimentalismo mesmo. Iluminação profissional, que mostra fotos de diversos fotógrafos e a forma como foi feito, posicionamento de câmera, de luz. E os 2 últimos livros, ele completou a nossa ideia de passar o máximo possível o perfil psicológico de cada personagem, através da expressão corporal. As fotografias foram feitas com uma Canon T3 e uma lente de 18-55, e a iluminação, eu fiz aqui essas 2 caixas que a gente fez, com a ajuda da minha mãe, porque eu tive visão choque, então foi ela que fez a minha parte. E a primeira a gente usava elas com papel vegetal, para deixar a luz mais difusa, mais suave, ou sem, uma luz mais direta, mais forte, dependendo da situação que a gente fosse fotografar. E para finalizar as fotos, foram feitas 2 edições. A Adobe Lightroom, que permite uma edição precisa, mais delicada, e o Adobe Photoshop CS5 na versão portable, para realçar a maquiagem, adicionar alguns atributos a modelos e acrescentar detalhes que não foram feitos no dia dos ensaios. Bem, agora a gente vai passar um vídeo com algumas fotos da preparação dos ensaios e já as fotos depois finalizadas, já editadas, do projeto pronto já. Três jovens princesas que tiveram seus destinos mudados por uma promessa de paz. Moirã, do reino de Oteron. Uma guerreira feroz. Determinada a defender seu país, independente do que for preciso.
alerta do reino de Ainaté. Uma jovem mimada e egocêntrica. Se revolta com seu destino. Mas não pretende aceitar suas condições. Elineus, do reino de Arasocade. Uma princesa sedutora. Destinada a se casar com um homem que não conhece. Fará de tudo por seu verdadeiro amor. Nós queríamos agradecer a presença de todos, agradecer a presença dos nossos familiares, dos nossos amigos, que sempre deram maior apoio por todo esse caminho que a gente percorreu. Queríamos agradecer aos modelos que se propuseram a fazer o trabalho, nos ajudaram muito. Agradecer as pessoas que deixaram de fazer a maior bagunça na casa delas, a pregar prego na parede, a pintar a parede da sala. Queríamos agradecer aos professores que sempre nos deram um maior apoio, nos passaram conhecimento muito importante. Principalmente queríamos agradecer a professora Bica, que deu dicas muito importantes sobre a maquiagem que a gente devia utilizar e como realçar a maquiagem. A professora Okida, que a gente perturbou muito nesses últimos 2 meses por causa do relatório, a gente estava na sala dela todo santo dia perguntando uma coisa ou outra. E ao professor Durval, que deu maior apoio para a gente desde o começo do projeto até o final, sempre deu maior apoio, sempre incentivou muito a gente. E a Renata dá umas palavrinhas, eu também queria agradecer as minhas companheiras de grupo. Então, agora o meu agradecimento é voltado a vocês duas. A gente não tinha combinado muito isso, mas seria um erro da minha parte, eu acho, dizer que foi fácil fazer esse trabalho, porque teve bastante discussão, a gente sabe que foi bem difícil, a gente sabia que ia ter, mas eu acho que a gente não sabia que ia ser tão forte assim. Então, eu queria agradecer muito a vocês duas, porque sem vocês esse trabalho não ia ter saído, que vocês duas aguentaram uma barra de muita coisa errada que eu fiz, vocês também fizeram, mas eu acho que vocês conseguiram aguentar a barra mais forte. Então, eu queria falar que, sem vocês duas, eu não teria me formado nessa faculdade, eu sei disso. E
Eu só tenho a agradecer vocês demais, porque é relacionado. Obrigada a todos. Meninas, parabéns pela apresentação, né? Depois a gente vai, claro, fazer todas as considerações quando a gente se reunir. Eu queria só fazer uma pergunta com relação à questão do figurino. Nós conversamos muito, né, a respeito disso, dos figurinos e da cenografia. Eu achei, na verdade, nem uma pergunta especificamente. Vocês não escolheram fotografias que mostram tudo que vocês fizeram. Vocês fizeram mais do que isso que a gente viu, né? Como foi a seleção dessas fotografias? O que vocês quiseram, de alguma forma, mostrar nesse vídeo que vocês escolheram essas e não outras que eu já tinha visto também? Bem, a gente tentou escolher algumas fotos que combinassem, que tentassem passar pelo menos um pouquinho da história com o que as personagens estavam fazendo, como elas estavam se relacionando com o cenário. A gente escolheu 3 imagens que mostrassem um pouco mais do cenário, né? Tem algumas que são até de determinados pontos. Deixamos o resto para as personagens contracenarem o cenário, mas foi mais basicamente fotos que algumas que nós gostamos e não fizemos abrir mão, e outras para combinar com a história, ou que a edição ficava melhor de fazer do que outras fotos, talvez a edição demorasse mais, a gente tinha um prazo curto, ou que a edição também não ficasse tão boa, ou não fosse mostrar características. A gente queria mostrar, por exemplo, fotos da Irene que mostrassem bastante os arabescos do pé e da mão, então a gente tentou escolher para poder combinar com a história. E o que vocês podem dizer pra gente de qual a maior dificuldade de uma produção desse tipo que foi necessário, assim, desde o início, de pensar na história de criação do personagem, de tudo isso, porque às vezes a pessoa olha uma fotografia dessa e pensa, nossa, isso aí foi feito hoje lá em casa rapidamente. E não foi, porque nós sabemos o tanto que vocês demoraram para chegar nessas fotos. O que vocês podem dizer para a gente, até para os outros alunos que estão aí, o grau de dificuldade de uma produção desse tipo? Bem, primeiramente a gente tem que pensar em tudo que a gente queria dentro do cenário, o que não ia ser possível, mesmo com a nossa cabeça lindo e maravilhoso, que não ia ser possível da gente arranjar. Muitas das coisas que a gente pegou a gente não comprou, porque o orçamento era baixo, então a gente teve que pedir emprestado, pegar coisa reutilizada. Então, todo esse processo de procurar os materiais foi bem complicado, porque o jeito que a gente queria mesmo fazer, lindo, maravilhoso, ia sair muito caro. Então, a gente teve que ir adaptando, montando. Aí, fez um monte de testes de cenário que não deu certo. A gente pintou a casa da Jussiara, que a gente acabou não usando, porque a pintura não ficou boa, mas a gente pintou, estragou a pinta. A gente pintou a parede dela de marrom. Então, todo o processo, a montagem do cenário foi muito complicada. E depois a parte dos modelos também foi muito difícil, porque a gente tinha um modelo na nossa cabeça que com muita edição, muita maquiagem, a gente não ia conseguir deixar os modelos que a gente tinha disponíveis daquele jeito. Então teve que ter todo um processo de adaptação, principalmente porque uma das nossas modelos desmatou com a gente tipo 1,5 antes, porque ela tinha um problema em conseguir descer em São Paulo. Então a gente teve que correr para procurar um modelo e adaptar o que dava para adaptar do figurino para ficar ainda parecido, mas o modelo tinha cabelo de cor diferente, formato de cabelo diferente, tamanho diferente. Então, todo esse processo de adaptação, quando dá alguma coisa errada, tem que ser muito pensado antes, dá muito trabalho. Depois a gente vai conversar mais. Depois vocês, só para lembrar, vocês acho que devem, espero que lembrem disso, para quem está vindo aí, né, do segundo ano, para quem é do primeiro, vocês recebem um relatório, depois com as considerações de cada professor, né, dos professores que mandarem entrar, vocês recebem um relatório de todo mundo, com cada um com as suas considerações específicas até sobre cada sua área, só para vocês saberem. Minha pergunta é apenas uma curiosidade, porque eu acompanhei, né, tudo que vocês fizeram, e aí eu olhando novamente as fotos ontem e vendo aqui de novo, eu fiquei pensando, é só curiosidade besta, né? Quem é que tem aquelas peles todas ali? Não é de verdade não, né? Não, É tudo Essa fake. é a minha tia, Senão eu já tinha
pele de verdade. Inclusive, uma delas é um cobertor da minha casa, nem pele, nada. É cobertor da casa, edredom, que tinha estampa. E ela usava aquelas coisas, que parece que ela tinha, assim, decorada. Controlando zebrinha. Tanto que aquela parede da sala dela, de pele, assim. A gente pegou no fundo e falou assim, ó, tem isso aqui de onça? Ah, combina. A gente colocava, tem esse tapete aqui também, vamos, a gente acabou ficando tudo. A maioria nem é pele nem artificial, é edredom com estampa, que a gente colocou na parede, ou cobertor com estampa. Mas me chamou a atenção aquela pele de um bicho que fica atrás do lado da Não, mas é artificial. A gente é contra o Caçaram. Vocês caçaram aquela onça, né? Agora, minha pergunta é mais uma curiosidade. Andressa, você tendo feito todo o roteiro e criado a história, por que vocês optaram por fazer um vídeo assim pela fotografia? Primeiro porque a parte de, para fazer um vídeo a gente ia precisar de mais atores, sendo que achar os 3 modelos já estava difícil. E segundo porque a gente já tinha, antes da gente pensar na história, a gente já tinha pensado em fazer um projeto fotográfico por ser a paixão da Jussiara, das pessoas, vamos seguir alguma coisa nesse caminho, porque aí dá para alinhar entre a Jussiara trabalhar e eu crio alguma coisa para a gente fotografar, mas foi mais para poder combinar o que as pessoas gostavam de fazer. É muito diferente fazer o roteiro para um vídeo e fazer o roteiro para uma história fotográfica? Na hora da criação da história não foi diferente, porque eu imaginei, quando eu imaginei um filme. O que foi diferente foi o jeito de tentar passar, tentar imaginar, transportar o roteiro para uma imagem estática. Tudo que eu tinha imaginado, um movimento tracional estático, aí é um pouquinho mais difícil. Legal, obrigado. Vamos começar ligando, né? Vamos começar pela parte não tão boa, né? Com as coisas que a gente, na verdade, a gente conversou bastante, baseado muito também nas coisas que os outros professores que estão avaliando a distância mandaram. Então, tudo que eu vou dizer aqui é um consenso, né? De todos os professores participantes. Então, eu vou começar quero fazer algumas perguntas e algumas colocações também, tá? Com relação aos modelos. As modelos são modelos de verdade? Não. São atrizes? A gente pode apresentar os modelos agora? Rapidinho? Tem duas aqui. Pode? Gente, por favor. Só pra vocês verem o trabalho que a gente teve de transformar ela E quem é? Porque a minha prima, ela substituiu aquela pessoa que a pessoa que ia fazer, ela faz cosplay, ela faz fantasia, só que aí ela desmarcou o código em cima da hora. Eu falei, Rafaela, pelo amor de Deus, precisa de alguém. Entendi. Aí a gente colocou ela no lugar. Ela é aquela de Daniel. Isso. Essa que é a nossa mulher, que é minha amiga, irmã, produzindo, também tocou no série. Entendi. Foram as amigas, né, na fé. As amigas. Obrigada. O que a gente sentiu assim, ainda hoje, conhecendo, vejo que realmente vocês fizeram com que elas se transformassem na personagem específica que vocês estavam criando. A gente sentiu que se talvez elas fossem atrizes, né, teriam entrado melhor no personagem, mas já que não são, aí a gente entende que entraram, porque não sendo atrizes, né, acabaram fazendo um bom trabalho, mas se vocês tivessem uma intenção, e se tem uma intenção de publicar esse trabalho, transformar num site, não sei ainda qual é a ideia de vocês, que se vocês pudessem refazer as fotos, né, que eu acho que de tudo no trabalho, as fotos especificamente, não a fotografia, mas a questão visual das fotos são o que a gente aponta como a coisa que não tenha ficado tão boa, né? Nós tínhamos conversado muito, vocês sabem disso, todos nós conversamos com vocês, né? Nós vimos as fotos logo no começo e nós conversamos muito e vocês tiveram que fazer algumas modificações possíveis, porque não era possível refazer a fotografia conforme nós tínhamos sugerido. Então,
eu acho que talvez vocês pudessem ter feito ter trazido, né? Um ensaio. Aí a gente conversaria e talvez vocês não cometeriam os mesmos erros nos outros, e assim o resultado final estético ficaria mais, digamos assim, melhor, né? Mais perfeito. Então, acho que para o dia de hoje, para a gente, essas fotos parecem um ensaio. Não poderiam ser usadas, não deveriam ser usadas como plano final, se vocês forem publicar esse trabalho. Tá? A gente tem aqui alguns erros de gravinhos de ortografia no relatório, que uma revisão de alguma pessoa de fora poderia resolver esse problema, porque às vezes vocês já leram tanto aquilo que passa despercebido. Então, uma revisão é primordial para tudo que vocês forem fazer. Lembrando que esse momento é um momento que a gente tenta ajudar vocês para o resto, né, da vida. Então, não podemos deixar passar nada aqui, né? Então, essa questão dos erros é para sempre. Se forem fazer mais para frente uma monografia, um mestrado, não sei o que vocês pensam da vida mais para frente, revisão é muito importante, porque o relatório é muito bom, mas tem erros de português, tá? E de ortografia. A gente sentiu falta de um mapa da luz, porque se o TFC é de fotografia também, como no título aparece, né? Direção de arte, fotografia e roteiro, era necessário ter um mapa da luz. Vocês até devem ter feito, mas não colocaram, né? Vocês até devem ter planejado tudo isso, mas não colocaram no relatório, e isso, para quem vai avaliar especificamente também essa área, é bem complicado não ter. Uma outra coisa que também é para a vida, é que alguém disse assim, as fotos e os cenários não ficaram como nós imaginamos. Não era o que a gente imaginou, mas era o que a gente pôde fazer. Isso vocês não podem falar, né? Porque vocês têm que acreditar no produto, porque senão a gente já vai sair daqui, ó, não era o que elas imaginaram, né? E eu já vou com isso na minha cabeça. Então, quando a gente apresenta as nossas ideias, a gente acredita nelas, mesmo não sendo o que a gente imaginou, mas para a gente convencer a banca de que era o que vocês imaginaram, né? É importante que vocês não falem dessa forma. Mas a gente tem um roteiro muito criativo, um texto que, de verdade, é o ponto forte do trabalho, é o roteiro de vocês. É muito bem escrito, é muito bem pensado, não deve nada para nada do que a gente conhece de ficção. Vocês têm um embasamento teórico que é fantástico, dos livros que vocês leram, dos filmes que vocês assistiram. Vocês foram atrás de filmes assim mais antigos. Jovem tem uma coisa de achar que o mundo começa quando você nasce, né? E tem muita coisa que passou e que é muito boa, e que vocês foram atrás de ver referência. Coisas que vocês eram crianças e outras que vocês não eram nem nascidas. Isso é muito importante. Muito importante ir atrás de pegar um estilo estético como o Art Nouveau para criar toda a identidade visual do trabalho, que é muito boa. A questão do relatório, que segue essa identidade, agora na apresentação, isso também é um ponto muito positivo do trabalho. Se a gente for pensar nas 3 fotografias, a gente tem um ponto a elogiar a questão da foto da sedutora, que para a gente das 3 é a melhor. A questão das cores que vocês foram atrás de pegar os tons de cores quentes para ter essa relação com sedução. Isso é um ponto muito positivo, apesar de não ter ficado assim a perfeição em direção de arte. Essas questões de cores podem ajudar muito a maquiar algumas imperfeições, alguns probleminhas que vocês possam ter tido ali naquele momento da criação e da produção em si. Uma coisa que eu quero elogiar muito é que tem croquis de disposição dos objetos. Isso não vi em trabalho nenhum desde que eu comecei no curso. Ninguém faz essa disposição que vocês fizeram, um croquis me mostrando onde ia ser o que antes, né? Apareceu uma foto só aqui, mas vocês fizeram isso em todas. Achei isso muito importante, até de ressaltar, porque foi bom.
de modo geral, a gente considera um bom trabalho. Primeiro porque a gente sabe de todo o processo. A diferença de um trabalho que às vezes chega aqui e não está exatamente como vocês imaginaram, né? E que vocês vão poder refazer as fotos e com outras ideias, e de repente incluir os outros personagens, o príncipe que a Fiona vai casar, tudo isso que vocês criaram, né? Talvez esse resultado agora de 3 fotografias não tenha podido mostrar tudo o que vocês imaginaram, né? E nem era, de repente, o momento que vocês não tiveram tempo de refazer tudo isso. Mas todo o processo que nós todos acompanhamos, desde o começo, já faz o seu bom trabalho. Primeiro porque vocês são excelentes alunas, né? E isso já é um mérito bem grande. E o trabalho, todo o processo de pesquisa, tudo que vocês propuseram fazer foi feito. E a única ressalva é justamente o produto final das fotos, que realmente vocês poderiam, e vocês sabem disso, podem crescer demais aquela fotografia com algumas modificações, né? Algumas fotografias, como é um reino de fantasia, como são coisas que da nossa imaginação, a gente vê coisas ali que são muito da nossa casa, né? Um outro elemento muito caseiro, e isso é que acabou deixando um pouquinho mais fraco. Mas nossa visão aqui foi do todo. E o todo é um bom trabalho, porque é um trabalho embasado, é um trabalho que normalmente falta. O aluno de produção multimídia gosta muito de ir para a prática e esquece que a prática é necessária. Quando você pensa em prática, antes você teve que pensar numa teoria absurda, né? Para que você se embasasse e chegasse no produto final. E isso vocês foram excelentes. Então, de parabéns. Então, realmente é um bom trabalho. Com essa outra modificação, vocês podem publicar, não sei qual é a ideia de vocês, mas a nossa ressalva é somente com relação a esse produto final. Do resto, vocês foram excelentes, o trabalho é muito bom, a apresentação foi muito boa, a Iná nos surpreendeu falando muito bem, desenvolta e tal. Todas vocês estão de parabéns e a gente agradece de ter podido dar aula para vocês, tá bom?